Boa noite, graça e paz. Aqui estamos nós para iniciarmos esse culto da família nessa quarta-feira. E hoje houve alguns imprevistos, estamos aqui para, juntamente com você, glorificarmos o Senhor e orarmos pela família. Pastor Antônio. Boa noite, graça e paz para vocês. É muito tempo, né, que a gente não conversa, não fala, não traz uma palavra assim no Facebook, através de lives, né? Mas hoje Deus permitiu, então nós estamos aqui para falar com você, para conversar com você sobre algo que de importância, né? Para nossas famílias, para a sua vida como pessoa, como indivíduo. E a gente vai estar batendo um papo, vai estar conversando, né, sobre alguns pontos, mas tudo dentro da palavra de Deus. Tá? Amém. Tudo dentro da palavra de Deus. O nosso tema hoje é Deus não quebra princípios para realizar propósito. Amém. Princípio é uma regra, né? Então Deus ele não quebra princípios para realizar propósitos. Amém. Então a gente vê que assim, na nossa casa, vamos dar um exemplo aqui, como é um culto de família, na nossa casa, a gente assim, não quando a gente convida alguém, a nossa casa tem regras, né? Tem regra, cada casa tem uma regra, cada casa tem um costume, cada casa tem um jeito de agir ali dentro, cada casa. E se porventura na nossa casa chegar alguém, né, assim sem que não obedece regras, que não obedece regra, que não obedece princípios, pessoas que chegam assim na sua casa, não, aqui eu vou fazer o que eu quero eu vou me prostituir na sua casa, será que você deixaria? Eu acredito que não, né? Será que você ficaria Eu acredito que não. Você ficaria? Não, né? Amém. Então a gente, regras, princípios, né? Princípios. Então toda família ela tem uma regra, toda família ela tem um princípio, toda regra, assim como Deus. Deus ele tem regras, ele tem princípios e muitas das vezes a gente pensa que Deus quebra princípios para cumprir um propósito. Mas Deus ele não quebra princípio para cumprir um propósito. Então, se a gente trazer para nossa casa, para nossa família, se chegar alguém na nossa casa, convidado ou não convidado, melhor não convidado, primeira coisa que vai acontecer é ele não vai entrar do portão, ele não vai passar do portão, ele vai esperar ser convidado. E se ele entrar e ele vir com costumes que é contrário daquela família, eu creio que o chefe da família, que o dono da casa vai se levantar, né, para poder falar, não, aqui não. Aqui não. Então a gente vê que existe regra, existem regras, existem princípios que têm que ser cumpridos. Então, queridos, assim também é no reino de Deus. O reino de Deus ele é baseado por princípios. Amém. Ele é baseado por princípios. E esses princípios de Deus são para serem obedecidos, são para serem cumpridos. Então nós vamos estar falando sobre Deus não quebra princípios para realizar propósito. Ele pode ter um propósito, mas ele não quebra princípios para realizar propósito quando a gente não entende o que é o princípio dele, quando a gente não entende que existe uma regra. Então Deus não quebra. Nós vamos estar falando sobre esse assunto e levando esse assunto, nós vamos chegar lá na inveja, tá? Você vai entender do que nós vamos falar hoje para nossas famílias nessa noite aqui. Amém. Amém. Eu queria dar aqui um bem-vindo aos irmãos que se posicionaram aí, nossa irmã Rose, nossa irmã Rosângela, Jonathan, nossa irmã Maria Helena Nascimento. Deus abençoe cada um de vocês. Divulguem, compartilhem com outras pessoas. Vamos estar orando no final pela família, ok? O pastor Antônio está incumbido hoje de ser instrumento de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe tremendamente, meu irmão. Irmã Vanessinha, seja bem-vinda, minha irmã. Fique à vontade. Então, queridos, Deus não quebra princípios para realizar propósitos. Se você e eu, se nós, na nossa casa, a gente não quebra para poder favorecer pessoas, né? Aqui na minha casa é prostituição, não, aqui na minha casa, não. Então, Deus é a mesma coisa, Deus não quebra princípios para realizar propósito. E a gente, dentro desse assunto, nós vamos estar falando sobre 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18, e o versículo é o 7
7 até o 9. Né? E pra gente... 7 a 9 diz assim: e as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão sou o rei? O que me falta senão sou o rei? Baita inveja. Baixa né? inveja. Baita então, inveja. pra gente falar sobre princípio, a gente vai ter que... Pra gente falar sobre a inveja, a gente vai ter que chegar um pouquinho aí nesse... Vai ter que começar pelos princípios de Deus. Então, antes de tudo, queridos, pra gente falar de Saul, aqui a gente viu aqui a história, a narrativa de Saul, a passagem de Saul sendo contada aqui, sendo falada, sendo escrita, né, para nossas vidas. E a gente, antes de falar de Saul, a gente tem que ver o processo todinho até chegar aqui nessa parte passagem, que Saul começou a ter inveja de Davi por causa de um elogio. Então a gente sabe que Ana, vamos lá, Ana era uma mulher que não podia ter filhos. É estéril, É né? estéril. E Ana, ela por não poder ter filhos, no 1 Samuel capítulo 1, fala que ela não poder ter filhos, ela começou a ter um sentimento ruim porque ela não tinha filho e Penina tinha filhos. E havia um desprezo, Havia um desprezo ali. E com isso, o que Ana faz? Ana vai, ela não come, Ana fica triste, entra em Ana um sentimento ruim, um sentimento de inveja, porque ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. Então a gente vê que a inveja, queridos, a inveja, ela é um sentimento que todos os seres humanos, se eles não souberem controlar, ela pode invadir e tomar conta. Domínio e sentimento. É uma angústia, é uma raiva que a pessoa tem porque a outra tem e eu não consigo ter. O outro tem e eu não tenho. Então a inveja é um sentimento que quando surge, ele deseja aquilo que o outro tem. Justamente. Ele deseja aquilo ocupar o espaço que o outro está ocupando. E isso vem por causa de uma baixa autoestima. A pessoa, você vê aqui Ana, ela estava triste porque Penina tinha filhos, ela não tinha. Aí a inveja começou a nascer ali no coração de Ana, mas só que teve um porém, querido, teve um fato que Eucana teve um momento que fala assim: Ana, eu não sou mais do que filhos. E Ana ali parece que ela acordou para aquele sentimento que estava brotando no coração dela e se levantou e foi ao templo. Tomou uma posição, se posicionou. Quando a inveja tentou brotar no coração de Ana, Ana se posicionou ao ser confrontada. É importante isso. Ela se posicionou ao ser confrontada. Então, às vezes não, a inveja é um sentimento ruim. A inveja, ela é um sentimento ruim. A inveja, ela quebra ossos. Ela quebra os seus ossos. Sabe o que é quebrar os ossos? É você não ter força. Porque se os seus ossos estão quebrados, como que os seus músculos, eles irão ficar de pé? Não tem como. Então a inveja é como uma quebra de ossos, diz o livro de Provérbios. Então ela percebe, Ana percebe, né, que estava sentindo a inveja ali. E ela foi buscar a Deus. Então, no primeiro ponto, a gente vê que Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos, e ela roga a Deus, ela vai até o templo, ela começa a falar com Deus, e Deus vai e concede a Ana filhos, e quando Ana faz um voto para Deus, e a partir desse voto aí, o que Ana faz? De ano em ano eles ofereciam sacrifício, Eucana ia para oferecer sacrifício a Deus. E agora a Ana, o que ela faz? A Ana, ela faz um voto, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Ou seja, Deus estava querendo um profeta naquele tempo, porque Eli havia entristecido Deus. Eli havia desagradado a Deus. Eli estava ali desobedecendo um profeta.
e Ana queria um filho. A oração de Ana estava de acordo com a vontade de Deus. Então o que Deus fez? Deus faz com que Ana tenha um filho. Agora Ana tem um filho e quando o menino acaba de desmamar, Ana vai e entrega o filho no templo e ela entrega com uma oferta. Isso. Ela entrega com uma oferta. Ela vai e entrega o filho. Quando o menino desmama, ela vai e entrega o filho lá ao templo, lá ao sacerdote. E ela havia prometido isso a Deus, né? Ela havia prometido. Fiel e cumpriu o prometido. Então, no capítulo 2, Ana canta. Ana engrandece Deus pelos feitos que Deus havia feito na vida dela. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, irmãos. Os filhos de Eli naquele tempo era filho de Belial, ou seja, eram aqueles filhos, era aquela família que o pai estava vendo o erro dos filhos e se calava. Se omitia. Eles se prostituíam em cima do templo, dentro do templo, em cima do altar, e o pai se calava. Deus estava querendo, quando alguém se omite, quando alguém é chamado, tem um propósito, Deus tem um propósito na vida de qualquer pessoa. Deus tem um propósito. Mas para aquele propósito se cumprir, nós temos que obedecer princípios. Amém, irmão? Vocês conseguem entender isso? Deus obedece princípios. Se você entender isso, diz um amém nessa live aí. Você está entendendo que Deus obedece princípios. Ele não quebra seus princípios. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Verdade. Agora, no versículo 18, Samuel já estava jovem. E ali Deus ele começa a falar com Samuel. Deus começa a falar com Samuel. Então a gente vê que Deus ele começa a usar Samuel. Deus começa a falar com Samuel, porque Samuel estava ali à disposição de Deus, né, naquele momento, para ser um instrumento vivo, um propósito de Deus, para que aquilo que Deus tinha para fazer fosse realizado naquele tempo. É interessante que os dois filhos de Eli estavam no templo, mas era empecilho para a obra acontecer. Para você ver, a pessoa pode estar no templo, mas sempre servindo de empecilho. Isso é interessante. A pessoa pode estar dentro do templo e servindo de empecilho. No capítulo 3, Deus fala com Samuel. No capítulo 3, Samuel já jovem, para a gente entender lá o Saul, tá, irmãos? Eu quero levar você para a inveja de Saul. No capítulo 3, Deus fala com Samuel. Samuel, mais que depressa, quando Deus fala com ele, ele se levanta por 3 vezes e ele fala, não, Samuel, não sou eu que estou te chamando não, Samuel. Samuel, pela terceira vez, quando te chamarem de novo, você fala assim, fala que o teu servo ouve. Amém. Então, quando foi a terceira vez, quando Deus chama Samuel fala com Deus, fala que o teu servo ouve. Então a gente vê ali a prontidão daquele que tem um propósito e está pronto a cumprir princípios. Ele não conhecia Deus não conhecia Deus. Então a gente vê, irmão, que Samuel ali, os filhos de Eli, os filhos que estavam desobedecendo a Deus, a arca foi tomada, a arca da aliança é tomada, e com isso ali, Eli eles foram mortos no capítulo 10. No capítulo 10, do versículo 7, Samuel exorta o povo a se arrepender. Pastor, vamos lá para capítulo 10, de 1 Samuel. Vamos estar lendo aqui para que não fique... Capítulo 7, versículo 10. 7, 10. Então diz assim no capítulo 7, no versículo 10. Para que você possa entender. Ali Samuel, ele exorta o povo a se arrepender. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então ali eles foram derrotados. Porque Deus agiu. Foram derrotados. Intervenção de Deus. Irmãos, Deus não quebra princípio para realizar propósito, não. Se o homem pode, quem quiser falar, mas Deus não quebra os seus princípios para ele realizar propósito na nossa vida. Se a gente quer que Deus realize os propósitos dele na nossa vida, nós temos que obedecer princípios. É verdade. Temos que obedecer princípios.
Aí o Samuel exorta o povo a se arrepender. A se arrepender. Depois dessa derrota, Samuel exorta o povo a se arrepender. Agora, Samuel já está velho, né? Samuel já está velho. Samuel velho, o povo pede um rei. Morreu Eli, morreu... povo do passado aquele povo foi morrendo porque desobedeceu a Deus. E o povo que estava se distanciando de Deus não queria mais ficar... Agora Samuel já velho. Queremos ouvir a voz de Deus. Eu não quero. Agora Samuel velho, e as pessoas começam a reclamar, começam a falar, você já está velho, seus filhos não pode reinar entre a gente, porque os filhos de Samuel não tinham procedência igual de Samuel. Os filhos de Samuel não obedeciam a Deus como Samuel. Então Deus fala bem assim, o povo fala assim, não, nós não queremos, nós queremos um rei. Nós queremos alguém para nos dirigir. Nós queremos nós queremos um rei, não queremos o seu filho. Samuel fica triste com aquilo, irmão. Samuel fica triste, mas Deus fala assim, Samuel, não foi você que ele rejeitou, não, Samuel. Eles rejeitaram, nós vamos dar um rei para eles. Mas explica para eles como que funciona esse negócio aí de querer um rei. Querer um rei não é de qualquer maneira. Aquele que tem um rei não é fazer o que eu quero. Aquele que quer um rei não é fazer a minha vontade. Não, o rei tem princípio também. Você tem que obedecer. Tem que seguir as regras que esse novo líder lhes daria. Tem princípios. E agora Samuel vai e ali Samuel ele faz o que Deus manda. No capítulo 9, Deus providencia um rei. Deus providencia um rei, no capítulo 9. No capítulo 12, Samuel passa o bastão. Interessante que Deus providencia um rei. Deus providencia um rei ali para aquele povo. E o rei, a gente pensa que as coisas na nossa vida acontecem por acaso. Não acontece por acaso, não. Tudo no tempo do Senhor, né? Tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo. Tudo tem um propósito. A gente vê que a inveja, ela é um sentimento que, quando surge, ele deseja ter o que o outro, que pertence ao outro. Verdade. Ele deseja ter o que o outro tem. Essa é a inveja. Interessante é que a pessoa, muitas das vezes, ela não olha o caminho que o outro trilhou, mas se esforça, né? A gente vai chegar lá, Então agora quando Saul, as ovelhas de Quis se perdem, e o que acontece? Saul vai procurar as ovelhas de seu pai. E quando ele vai procurar, mas já tinha tudo um propósito de Deus. Do pai, né? Você vê que quando o homem não cumpre o princípio, Deus já prepara outro para colocar no lugar. Verdade. Quando o homem não cumpre o princípio, você foi chamado, eu fui chamada, a minha família foi chamada, a minha família foi escolhida. Mas se eu não cumprir princípio, Deus já prepara outro para colocar no lugar. E aí não pode entrar em inveja. Não pode. Nós vamos chegar na inveja de Saul. Nós vamos chegar na inveja. Destrui. Então Deus prepara Saul para poder ser o novo rei. O líder do povo de Israel. O novo rei, o líder daquele povo. E Saul, ele começa. A Bíblia fala que Saul perde as ovelhas, e ele perde as ovelhas de seu pai. É jumento de seu pai. E quando ele perde essa jumenta, ele sai para procurar ele, seu moço, mas ele não encontra. Ele não encontra essas jumentas. E quando ele não encontra, ele pensa até em voltar. Ele pensa até em voltar, pensa assim, não, meu pai pode estar passando mal, meu pai pode passar mal por eu estar demorando muito. Então, olha o processo aí de uma família. Vamos voltar, mas só que o moço fala assim, não, tem profeta, vamos procurar o profeta, e o profeta vai nos dizer onde está essa jumenta. É que ele não entendia que ali já tinha Deus já tinha Deus. Às vezes a pessoa não entende que naquele processo que ele está passando, Deus já está fazendo alguma coisa. Deus, não importa o que seja, irmão. Cabe a nós é só cumprir princípios. Cabe a nós é obedecer aquilo que Deus está falando com a gente, ou quer falar com a nossa família, quer falar com a nossa casa. Independente do que a pessoa esteja passando. Entenda, Deus já está fazendo alguma coisa. Você tem que entrar em sintonia com Deus. Ele encontra as moças e ele pergunta onde mora, né, o profeta. As moças falam, olha, ele chegou aqui na cidade, ele veio para oferecer um sacrifício a Deus, mas
corre para você pegar ele. Então Saul, ele vai até a casa de Samuel. Quando ele chega na porta da casa de Samuel, Saul fala bem assim, eu quero falar, vamos dizer, eu quero falar com o profeta. Aí Samuel fala bem assim, eu sou o profeta. Deus já tinha falado com Samuel a respeito de Saul. Irmão, Deus, ele não dorme. Deus, ele tem propósito para aqueles que cumprem princípio. Não adianta. Não adianta. Agora Saul, Deus ali tem aquele processo ali com Saul, né? Saul foi ungido, Deus manda Samuel ungir Saul, Samuel unge Saul, né? Isso. Samuel unge Saul, ele começou bem. Novo rei, começou bem. Aí, interessante que Samuel fala bem assim, ó, vai por tal lugar, você vai encontrar um homem com pão, isso. Vai encontrar um homem com você sabe essa passagem aí, pastor? Vai encontrar no caminho um homem que vai estar com pão, vai estar com vinho, dando dicas para Saul como seria o processo da unção dele, daquele propósito que Deus tinha na vida dele. Porque a partir dali, ele começou agora a ser dirigido, ele entra no propósito de Deus. Deus ali permitiu que fosse levantado um rei e escolheu Saul. Isso. E a partir daquele momento é orientado Saul, que a partir daquele instante em que ele se apresenta, Deus começaria a agir. Então o sinal seria esse. Aí ele encontra profetas no campo. Quando ele encontra tudo Deus, as coisas Deus já tinha falado para Saul como seria o processo ali naquele início de unção sobre a vida dele. E quando ele encontrasse com esses profetas, ele ia começar a profetizar. O Espírito de Deus ia vir sobre ele, e ele, tudo que ele fizesse, Deus era com ele. Tudo, amém. Olha o propósito de Deus na vida de um homem. Tudo que ele fizesse, Deus seria com ele. Tudo, irmão, tudo. Só que tem um momento que o homem, ele acha que ele pensa ser alguma coisa. O homem pensa que ele, não, eu sou ungido, só porque eu sou ungido eu vou... Não. É aí que dá ruim, né? Não. É aí que dá ruim. Vencia. Ele ia para a batalha, para as batalhas, Deus dava vitória a ele. Ele ia para a guerra, Deus dava vitória a ele. Correspondia com ele. Mas teve um momento que Saul falou bem assim, não era para ele oferecer sacrifício, Saul vai e oferece sacrifício. Samuel falou bem assim, 7 dias... Aguarda até eu chegar. Aguarda até eu chegar. Deus não quebra princípio, não. Não quebra. Deus não quebra princípio. E é cheio de boa intenção. Mas só que ele estava quebrando o princípio. Porque o profeta falou, aguarde que eu chegarei. Aí começam as coisas a acontecer, o inimigo se apresenta, começa a aterrorizar, vê os maus pensamentos, e ali começa aquele ataque na mente dele e fisicamente os inimigos estavam se aproximando. Aí ele entra em desespero e quebra um princípio. Aí começa ali, ó, Deus já começa a notar, a perceber isso aí, irmão. Você entenda bem que nesse momento, Deus está observando, Deus está atento com o nosso dia a dia, com o que se passa na nossa mente, no nosso coração, e Deus está torcendo, vamos dizer assim, para que você continue no processo, porque Ele está contigo e comigo, como diz em Mateus 20, 28, todos os dias Ele está conosco. Só que não podemos quebrar os princípios, porque se Deus falou, aquietar e saber que eu sou Deus, aquietar e saber que é Deus. Aí agora Saul, ele quebra um princípio, Deus já começa a observar aquilo ali. Aí no capítulo que a gente leu, nesse versículo que a gente leu, ali ele tem várias perdas por causa da desobediência dele, por causa da quebra de princípio dele. E ali agora... Deus ali começa a rejeitar Saul. Alguém que é escolhido, mas alguém começou certinho. Começou certo, mas começa agora... A partir dos seus erros, né? A partir das quebras de princípios, Deus vai, separei outra pessoa. Não quero mais Saul. Vou tirar dele o reinado. E Samuel fala isso com ele. Deus tira de ti o reinado. Porque lá no capítulo 15, o que Deus fala com ele? Deus, ele quer obediência e não sacrifício. Deus é bem claro.
E ele ali sacrificou, mas não obedeceu. Então, entenda bem. Família, entenda bem. O sacrifício tem que seguir da obediência, porque senão... Tem que ser dentro da Dentro da obediência. Se buscar o Senhor, busque o Senhor, ore, jejue, faça a sua parte, mas sem quebrar os princípios. Sem quebrar os Para que princípios. Deus possa honrar a sua busca, para que Deus possa honrar o seu passo a passo. Então não adianta o sentimento falar mais forte, o coração falar mais forte, e com isso a pessoa quebrar os princípios. Deus não vai honrar esse esforço teu, pelo contrário. O mesmo Deus que é de amor é também justo juiz. Então a Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Né? Então, Não, antes disso, Deus ainda fala, ó, que não devemos, na quebra de princípio, quando nós quebramos esse princípio, só fala assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então é importante entender que Deus ele não vai quebrar um princípio dele para abençoar a mim e a você, não. Ele quer que você permaneça fiel. Né? Capítulo 15, né, que você falou. Isso, capítulo 15, 1 Samuel, só fala com ele. Samuel fala com Saul que Deus não quer sacrifício, sim obediência. Então que você possa entender isso, que você possa entender que Deus, ele conhece o teu e o meu momento. Deus sabe o que está se passando na nossa vida. Agora, ele quer apenas que você obedeça a palavra dele. Agora Saul, ele chega, né, em um momento em que alguém fala bem assim para ele, as mulheres cantando, as mulheres se aproximam dele e fala que Saul venceu milhares e Davi 10 milhares. Entrou ali um sentimento de inveja. Mas antes desse sentimento de inveja entrar, a gente vê que Davi, ele estava com a harpa na mão. Saul estava com a espada. O invejoso, ele não anda com a harpa. O invejoso, ele anda com a espada. Sangue, olho por olho, dente por dente. O invejoso, ele anda com a espada. É importante você saber, família, que Deus, ele conhece a gente. No natural e também no espiritual. Ele conhece você e a mim, ali onde ninguém está vendo. Ele sabe que nós somos, quem somos nós na multidão e quem somos nós no secreto. Então é importante você entender que a todo tempo Deus está nos observando. Então é importante você ter conhecimento de que Deus conhece as suas lutas e as suas dores. Deus te conhece no vale, te conhece no meio do povo. Deus conhece no culto, Deus conhece na multidão. Então entenda bem, Deus quer honrar o nosso caminhar, mas para isso não podemos deixar que as circunstâncias diversas da vida nos levem a quebrar os princípios do Senhor. Então você vê que a inveja é um sentimento que quando surge, ele deseja ter o que pertence ao outro e tem medo de perder. Então, a baixa autoestima de Saul fez com que ele recebesse. Você vê que ele também foi elogiado. Mas só que ele achou. Epa, pega aí. Tá elogiando ele mais do que a mim? Então a baixa autoestima de Saul trouxe para Saul uma inveja. Isso pode acontecer, inclusive na família, quando muitas das vezes um pai começa a elogiar um filho perto do outro e depreciar um outro. Aí entra a concorrência, porque é uma coisa está intrínseca na alma do ser humano. Então, se você não tem um incentivo inconsciente negativo e o positivo, então muitas das vezes, elogiar alguém que não está preparado para ser elogiado, você pode acabar machucando, ferindo, atrapalhando o caminhar daquele alguém. Isso houve com Saul. Foi elogiado no momento que espiritualmente não tinha condição de receber os elogios. O próprio Deus escolheu, admitiu ele, porque Deus via algo de especial em Saul, que ele começou bem, só que no caminho ele se perdeu. Então é importante você entender isso. Queria antes dar um bem-vindo aos irmãos, né, Davi, irmão Peixoto, então quando... vários irmãos que estão aí, Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Quando você elogia e ressalta pontos positivos da pessoa invejosa, ela percebe, né, que não tem por que ficar com inveja. Mas só que Saul, ele percebeu o quê? Está elogiando mais a Davi. Está elogiando mais a Davi. No capítulo 18, do verso 7, as mulheres elogiavam Davi, mas também elogiavam Saul.
Elogiavam ele. Ele queria tudo para si. Então ele questionou, poxa, 10 milhares para Davi e para só milhares? Essa foto agora agora só falta ele tomar o trono. Então a partir dali, Saul suspeitou de Davi. A partir daquele momento, Saul começou a suspeitar de Davi e a perseguir Davi. Olha o que a inveja faz, querido. Alguém que foi chamado para um propósito, mas não obedeceu princípios, o sentimento de inveja, que é um sentimento que já habita em qualquer ser humano. É um sentimento que habita. Esse sentimento, a gente às vezes, nós falamos lá na igreja, né, que o nosso cérebro ele tem capacidade para reconfigurar. Ou seja, ele, à medida que você e eu dá estímulos positivos para o seu cérebro, ele vai começar a reagir positivamente. Mas quando você começa a dar estímulos negativos para o seu cérebro, o que vai acontecer? Ele vai também obedecer esses a lei da reciprocidade, né? Lei da reciprocidade. É a neuroplasticidade do cérebro. Isso. O cérebro ele tem essa neuroplasticidade. Então, à medida que você estimula ele, ou positivo ou negativamente, ele vai trabalhar. Então, a gente vê aqui que Saul começou a nascer no coração de Saul uma inveja. Por quê? Aí ele começou a olhar para Davi com outro olhar. A maldade a ser dominada pela maldade. Então isso pode acontecer com qualquer ser humano, inclusive dentro das famílias. Só que você não pode permitir que isso tome o seu eu, que lhe domine. E a inveja, quando ela entra, um espírito mau entra com ela. Com certeza. Foi o que aconteceu com Saul. Um espírito mau da parte de Deus começou a entrar em Saul. Que deu continuidade. Ele poderia se arrepender. Poderia. Se quebrantar diante de Deus. Então a inveja, irmão, o invejoso, ele tem nas mãos lança. Mas aquele que não é invejoso, ele tem na mão a harpa. Se você não é invejoso, na sua mão tem que ter a harpa, louvor, adoração. É o que tinha na mão de Davi. E, inclusive, também a inveja, ela é aquilo que é fraco quem sente. Não adianta as pessoas falarem assim, eu não tenho inveja, você vai ver lá no final. Vamos ver lá no final. Depois. A inveja é a arma do fraco. A inveja é a arma de quem é fraco, porque ele é dominado pela inveja. Todo momento que Saul queria matar Davi. Todo momento Saul queria matar Davi, mas ele não podia matar, sabe por causa de quê, irmãos? Mesmo com a inveja dele, porque Davi tinha harpa. Havia humildade em Davi. Tinha adoração. Justamente. Tinha adoração na vida de Davi. Então a gente vê que Saul, todos os dias, queria pegar Davi. Alguém que entrou num propósito de Deus, alguém que foi escolhido para determinado propósito, mas por não cumprir princípios, ele foi tomado por um espírito mau. Até porque ele deu lugar, ele alimentou. Porque sabemos que o diabo se alimenta de tudo que é ruim. Raiva, ira, ciúme, inveja. Tudo isso alimenta Satanás. Então, eu sempre digo aos irmãos na igreja o seguinte: você não pode impedir que as aves voem sobre as suas cabeças, sobre as nossas cabeças. Agora também não podemos deixar que ela faça ninho. Então, mau pensamento passa na minha e na sua mente. Você não pode dar vazão a isso. O seu cérebro vai receber comando, então justamente. Vai receber comando. Tanto que lá em Provérbios 23:7 eu diz que assim como imagina o homem na sua alma, quer dizer, na sua mente, assim ele é. Então se você der lugar ao mal, o mal te domina. Aquele que você se sujeita, ele passa a ser o seu senhor. Você passa a ser escravizado para aquela situação. E Paulo dizia que ele era escravo no Senhor em amor. Então você tem que ter muito cuidado com o que está dominando o seu coração e a sua mente hoje. No livro de Provérbios 14, versículo 3, fala que a inveja é a podridão dos ossos. Você já pensou isso, irmão? Inveja é a podridão. Os ossos vão apodrecendo. Amém. Os ossos vão apodrecendo. Amém. Uma pessoa invejosa está sempre doente física, emocional e espiritual. É verdade. Uma pessoa que está com os ossos quebrados, ela está doente física, sempre. E emocionalmente
Sabe aquela pessoa que, não tô com força, não consigo, eu não posso ir, eu quero, mas não dá. Não quero, mas não dá. Tá sempre, as emoções dela tá sempre na frente de tudo. Não tem um controle, ela não tem um domínio próprio. Não tem. O espiritual deixa dela levar pelo que o inimigo diz que ele ou que ela Sou fraco, não Foi o que aconteceu com ruim. Saul. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele estava se sentindo assim. Ele vai tomar meu lugar. Ele vai tomar. Oh, meu Deus, Saul foi escolhido. Eu vou perder para ele. Vou perder para ele. Então a inveja é um sentimento que todo tempo nos faz comparar com os outros. Todo tempo, irmão. Todo tempo a inveja vai te fazer você, olha lá, olha como é que ele faz, olha como é que ele está, olha a casa dele, olha o carro dele, poxa, que ia ter olha uma casa, olha a família dele, tem olha, um emprego. A inveja vai fazer todo tempo você se comparar com o outro. É interessante que a Bíblia diz que Asaf, quando ele estava quase caiu, ele passou por isso. Ele sentiu inveja e sentiu até uma certa... Ele quis culpar a Deus porque o ímpio prosperava. A pessoa não tinha temor de Deus e tinha tudo. E tinha os bons colégios para os seus filhos e tal. Aí o que acontece? Quando ele vai buscar Deus, é que ele é curado disso. Então não deixe que a inveja domine o seu ser, sua mente. Interessante que a inveja, irmão, é uma porta aberta para entrar qualquer outro sentimento ruim. Aí a pessoa pode entrar numa depressão, tudo por causa de uma inveja. Tudo por causa de uma inveja. É verdade. E às vezes, essa inveja que pode levar a pessoa à depressão, ela não, só consegue ser arrancada, a pessoa só consegue ser curada quando houver um arrependimento da parte dela. Pode procurar, sim, os especialistas, mas os especialistas vão ajudar, mas depende muito do seu posicionamento. Depende muito do nosso posicionamento. Então a gente vê que ali que Saul ele ficou com medo e ficou com inveja de Davi. Então a inveja é um sentimento forte, é um sentimento mau. No livro de Êxodo 20:17 fala assim, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o servo do teu próximo. Não cobiçarás tudo aquilo que o seu próximo tem. Porque quando você cobiça, querido, você está dando uma legalidade para a inveja. Por isso, às vezes tem pessoas... Por isso que quando você for elogiar qualquer coisa, querido, fala assim, graças a Deus, dê graças a Deus por aquilo que aquela pessoa conseguiu, por aquilo que aquela pessoa conquistou. Porque senão pode entrar um espírito de inveja no coração da pessoa. Eu me lembro do missionário Joaquim, quando ele, certa feita na Casa da Bênção, no Largo da Baiana, falo com muito prazer isso, sei que tem os irmãos de lá também nos assistindo, e ali uma senhora ofertava o seu filho todas as vezes, pequenininho, 4, 5 anos ia lá, colocava o dinheiro nas mãos e ofertava a obra. Ele sozinho na hora da oferta ele ia fazer isso. E sempre os irmãos estavam até acostumados a ver aquela criança sozinha, levantava com o dinheirinho enfiado nos dedos, ia lá e abria as mãos dentro do ofertório. Certa feita, aquela mulher leva uma vizinha dela para que quis conhecer a igreja. E ali, na hora da oferta, aquela vizinha ficou incomodada e falou, vizinha, você é doida, deixa essa criança dar esse dinheiro todinho para a igreja. A mulher falou, não é dele, ele sem vontade de dar, eu nunca proibi, não. Não, você é maluca, não deixa não. Falou, não, é dele, filho. O pai dele dá para ele e gosta de dar, Deus tem abençoado ele. E a partir daquele dia, aquela mulher parou de ir à igreja. O senhor contava no seu testemunho que, a partir daquele momento ali, os irmãos começaram a sentir falta daquela irmã. Cadê aquela irmã que não vê mais aquela criança? Porque ela chamava atenção aquela atitude da criança, que os irmãos sentiram falta de ver aquilo acontecer. E vários dias, vários cultos, aquela mulher não aparecia. Um dia ela aparece doente, com a criança doente. E quando ela chega, o missionário comentou, mas o que houve, minha irmã? Que a senhora sumiu, algum problema com a senhora e tal? Ela falou, não sei o que aconteceu comigo, sei que meu esposo está mal, eu tinha problema no casamento, a criança estava enferma, ela não sabia o que a vida dela virou daquele jeito. E o missionário, conversando com ela e tal, ela vai e comentou, tudo aconteceu a partir do dia que aquela vizinha veio comigo. Ela falou aquilo, senti um peso no coração quando ela falou aquilo, e a partir daquele dia minha vida mudou. Quando o missionário ouviu aquilo, o Espírito Santo falou ao coração do missionário, ele coloca a mão sobre ela e começa a orar, ela cai endemoniada.
E o demônio fala, pra mim, ó, tudo é pra mim, ó, pra mim. Então, aquela palavra que a amiga daquela senhora falou, aquela visitante que foi com ela ao culto falou, o espírito de inveja entrou no coração daquela mulher, daquela mãe, daquela criança, e a partir daquele dia já começou a fazer uma reviravolta na vida daquela mulher. Então, cuidado com a inveja, cuidado com o ciúme, que é um espírito. Guarda o teu coração. Nós temos que guardar o nosso. Às vezes nós ficamos muito preocupados, né, com o adultério. Temos que se preocupar sim, com a mentira, mas temos que se preocupar com esses sentimentos que está dentro, que só Deus vê. Os nossos corações. Que só Deus vê. Ai, eu vou ter uma casa igual daquela irmã. É assim mesmo que eu quero, irmã. Você sabe o que aquela irmã passou? Qual o sacrifício que ela enfrentou? Qual foi o processo que ela passou para ela ter aquela casa? Isso. Você sabe qual foi o processo que aquele irmão passou para ter aquele carro? Você sabe qual foi o processo que aquele irmão passou para ter aquela empresa? Você sabe qual o processo que aquele irmão passou para chegar naquele lugar? Será que você vai aguentar? Aquele irmão toca muito, eu acho que eu toco melhor, então vai tomar meu lugar. Então acontece muito isso, as pessoas não atentam como o diabo, ele ama essa atitude ou esse pensamento, porque tudo isso alimenta ele. Ah, mas esse irmão prega mais do que eu, essa irmã prega mais, canta mais, ora mais. Tudo isso atrapalha a vida do ser humano, porque o diabo toma isso para si e ataca a pessoa com seu próprio pensamento. Ele o seu sentimento vira uma arma na mão do diabo. Porque ele começa a atacar a sua vida, a sua família, e a partir de você começa a atacar outras pessoas também. Então tem que ter muito cuidado com esse sentimento maligno, que muitas das vezes a pessoa não percebe, não tem discernimento e deixa o diabo trabalhar através disso. Amém? A gente vê que de onde, né, vêm as guerras, né? Elas vêm, né, do coração, né, elas são resultados, né, de um coração invejoso. As guerras, elas são resultado de um coração invejoso. Aquela pessoa que é invejosa, ela começa a fazer guerra, irmão. Guerra. Então a inveja, ela apodrece os ossos. Mas como que você vai saber que é o que os ossos... Não, a pessoa está sempre doente. Não é, eu estou falando de, eu estou sentindo mal. Tá sempre com as emoções. Irmão, eu estou tão desanimado, hoje eu não vou não, uma hora ela corre, uma hora ela para, uma hora ela avança, uma hora ela desiste, uma hora ela quer, uma hora ela não quer, tá sempre com as emoções doente. E a pessoa não percebe que é um espírito que está sendo ali alimentado com aquela situação, e que está só jogando dados naquela vida. Por quê? Foi o que aconteceu com o Saul. A pessoa está dando legalidade para ele. Deu legalidade para o diabo, ele vem. A inveja traz confusão, irmão. A inveja traz confusão. Quantos casamentos são desfeitos? Quantas famílias, são destruídas por causa da inveja. Inveja do outro ou inveja de alguém que está dentro da própria casa. Verdade. E a família às vezes é implodida ou explodida porque há um sentimento de inveja. Que o espírito está tendo liberdade para atuar naquela família. Né? Então a inveja, irmão. Saul, ele sentiu inveja de Davi. Davi não havia feito nada, irmão. Alguém elogiou apenas por causa de um elogio. Infelizmente, esse sentimento habita dentro de nós. E é por isso que Jesus, ele falou assim, nós temos que negar a nós mesmos. Para que esse sentimento não tome... Porque ele vem para o coração. Ele primeiro trabalha na sua mente. A sua mente, a nossa mente começa a receber estímulos. Começa a receber estímulo. E esse estímulo, se ele for positivo ou negativo, ele vai para o coração. E quando ele vai para o coração, ele começa a executar, ele começa a fazer aquilo. Ele começa a dar vida. Então a gente vê que Saul, esse sentimento, ele está no coração de qualquer pessoa. Mas para que esse sentimento não aflore, para que esse sentimento não tome conta, nós temos que fazer o que é o que Jesus sempre fala: negue a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? Querida, não tem inveja dos outros, não. Aquilo que é teu, aquilo que Deus preparou para você, está preparado para você. Não precisa você ter inveja de ninguém. Não precisa você ter, poxa vida, eu queria ser igual e fulana. Não. Você é igual, você é única. Você é único. Você é único. Tanto que nós temos aqui no Brasil mais de 220 milhões de brasileiros, cada um tem uma digital. Um repete, eu vou ter uma digital igual no meu vizinho, não. Milhões de brasileiros, cada um tem a sua digital. Então, você entenda, você é uma pessoa distinta para Deus.
Amém? Tanto que lá em Ezequiel 18 diz que a responsabilidade é pessoal. Então Deus contempla cada um de nós. Os seus acertos e defeitos, Deus está observando. Então Deus contempla cada um de nós. Nada passa despercebido. Não consegue não. Diante do altar do Senhor. Está despercebido diante de Deus. Saul, com aquela atitude, o que ele estava pensando? Ele estava pensando assim, eu vou proteger, né? Vou proteger o meu reino. Vou proteger o meu reino. Saul, ali com aquela atitude. Mas o contrário. Ele estava se matando, ele estava se suicidando com aquela atitude. Então, nesse início dessa narrativa de Samuel, Ana, né, ali estava com inveja de Penina. Mas só que Ana, o que ela fez? Ela tomou uma atitude, ela se levantou. Às vezes pessoas, quando o sentimento de inveja começa, o cérebro dela começa a receber estímulo vai para o coração, e a pessoa fala assim, epa, não, isso aqui no meu coração não. Deus, rejeita. Começa a repreender. Tanto que o Senhor fala, fugir do mal, de toda aparência do mal. Então, sentiu que não está tendo, não te une ao Senhor, pelo contrário, faz esses sentimentos de fugir do Senhor, a confronto, você não quer se submeter aos confrontos e começa a fugir, não, foge do mal, toda aparência do mal. Se entrega ao Senhor, mergulha no Senhor, meu irmão. Se envolve com Deus. Que o Senhor tem poder para curar as nossas doenças, as nossas fragilidades espirituais. Deus tem poder para renovar a nossa vida. A inveja à vista de Deus, irmãos, ela é como um sentimento reprovável. Deus reprova esse sentimento dentro do coração do homem. Por isso, Jesus disse que o que contamina é o que sai. Não que entra. Às vezes a pessoa fala assim, não vou comer não porque pode me contaminar. Não, o que vai contaminar é aquilo que sai. É aquilo que o seu cérebro absorve de negativo, vai para o coração e você começa a praticar. É isso que pode contaminar o homem. E pior ainda quando fala, né? Então famílias são destruídas por causa da inveja. Famílias são destruídas por causa da inveja. A inveja está em face, irmão. Saul sentiu medo, né, de perder. Saul sentiu medo, sentiu ciúme de perder o seu trono, né, e começou a sentir inveja. Começou a invejar Davi, a perseguir Davi, a tentar matar Davi. Tudo por causa de um sentimento. Então o indivíduo acredita que só é dele. Não, é só meu. Não pode ser de mais ninguém. É só meu. Não pode. É o invejoso. Ele pensa, não. E às vezes, dentro de casa, a disputa até pelos filhos. Um quer amar mais o filho do que o outro. Muitas das vezes esquece do casamento em si, esquece da vida a dois, e passa a amar mais a criança e sente ciúme pelo filho, inclusive, ou pela filha. Disputa entre os casais. Ou então disputa que eu estudo, você não estuda, um fez um nível superior, você não tem, eu trabalho, você não trabalha. Então isso tudo alimenta Satanás. Irmão, temos que vigiar. Saul estava inseguro, irmão. Saul, o invejoso, ele age assim porque ele fica inseguro. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe não conhece sua identidade. Não sabe. Então, não sabe quem ele é no mundo espiritual. Então a inveja tem o invejoso, a inveja pode trazer ciúmes e pode trazer cobiça. Poxa, eu queria tanto ter aquele carro, igual daquele irmão. Não. Lança um olhar de inveja. E o diabo pega aquele sentimento e lança um dardo na vida do coitado do irmão. Que não da sabe. Pessoa. Às vezes a pessoa começa a ficar frágil, doente, perde as coisas, abala o casamento, não sabe por quê. Isso não é superstição, né? Superstição não, amor. A Bíblia que fala. Quem irá parar contra a inveja, diante da inveja. Entendeu? Então a gente vê que a inveja de Saul trouxe para ele medo de perder. A inveja faz isso. O invejoso ele tem medo de perder. Por isso que ele fica, ele age, às vezes ele fala mal, às vezes ele critica para poder machucar a pessoa. Deprecia o próximo, deprecia tudo que a pessoa faz. Por quê? Está ocupando meu espaço, ou vai tomar meu lugar. Vai tomar meu lugar. Então, às vezes, né, ele deseja não por falta só de não ter. É verdade. Mas pelo fato que a pessoa tem. É verdade. Que aquele outro tem. Quantos ministérios também... esse irmão prega muito, o pastor com medo de alguém que chega, a pastora com medo, o irmão com medo de perder o lugar. Não é só na família não, na igreja também acontece muito isso. Em todo lugar. Onde tem ser humano tem pecado, irmão. Então não podemos aceitar isso. Se o irmão chegou, tem um dom,
Deus está usando aquele irmão, aquela irmã, é vir para somar contigo, para andar contigo. Então nós temos que entender que Deus faz todas as coisas certas, nós é que estragamos. Então não deixe que a sua vida tenha algo que seja combustível para Satanás. Não alimente. A inveja, o ciúme, a raiva, o ódio, não alimenta isso. Você vai perder diante de Deus. A inveja, ela causa dor. Ela causa dor, irmão. Dor. Porque a pessoa olha para o outro, vê o outro tendo, e aquilo causa dor. Causa dor. Aí ela começa a avaliar, né, o valor dela. Poxa, ele tem, como o pastor falou, ele tem e eu não tenho. E isso vai entrando dentro da pessoa uma depressão, ele se autodeprecia, né? E não sabe, muitas das vezes, que Deus está observando. Deus está observando. Então o Senhor diz o seguinte: ao que tem lhe será dado, o que não tem, até o que tem lhe será tirado. A pessoa não tem condições de conservar o que Deus tem dado. Veio do trono celestial. O Senhor chamou, capacitou, só que a pessoa às vezes não entende isso, começa a perder aos poucos. Quando o Senhor diz, guarda o que tem, porque não tome a sua coroa, o Senhor está dizendo, Deus te chamou, conserva a sua vida em Deus, irmão. Não deixe que nada roube o brilho que Deus te deu. Não deixe que o diabo coloque ciúme no teu coração. Inveja é do irmão. Não deixa. Quantos casamentos são desfeitos porque o diabo coloca um espírito de ciúme e a pessoa começa a querer dominar o outro, começa a querer proibir. Tem medo de perder. Isso é medo de perder, como isso Saul. É sinal de fraqueza. Doença, os ossos quebrados. E é psicossomática, a tendência é apodrecer, ela está atacando todo o corpo. Vai para outros lugares, pressão alta, pressão baixa, ataque. Então as coisas começam a acontecer, a debilitar o corpo humano, porque a pessoa deu lugar a um dardozinho que o diabo lançou. Então não deixe. Saul fica com inveja de Davi. E a raiz da inveja, sabe qual era? O ódio. O ódio. Tudo começou porque o diabo viu que... O diabo lançou o dardo e viu que ele recebeu. E ao se colar, colou do inferno, né? O diabo viu que ele recebeu, aí o diabo vai e intensifica. E lá em Tiago 4,7, o Senhor diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. A pessoa faz o contrário. Se sujeita ao diabo, resiste a Deus e dá lugar para o inimigo. Então não resista a Deus, não. Sujeita a Deus, resiste-se ao diabo. Porque em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não são carnais, mas são espirituais. Não é carne e sangue, irmão. Não é carne e sangue. A nossa luta é espiritual. O inimigo não é quem você está vendo, pelo contrário, o inimigo você não vê, você sente. Ele é invisível, ele é invisível. Às vezes a pessoa é atacada pelo inferno e ataca quem está vendo. Quem está vendo não é o teu inimigo, o teu inimigo é invisível, irmão. Então não tem que deixar não tem que alimentar as coisas que tem que tentar lançar na sua vida. Não, você é um vaso escolhido de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Saul, quando ele ouviu aquele elogio daquelas mulheres, entrou no coração dele a tristeza, né? Ele ficou triste, e essa tristeza foi... Na hora ele ficou triste. Poxa, porque eles elogiam ele, eu milhares e ele 10 milhares. Na hora o diabo, a tristeza deu certo, aí começou a trabalhar ali, começou a vir a raiva, começou os sentimentos ruins começarem a entrar na vida de Saul. Saul. Então a tristeza ou a raiva diante da alegria ou conquista alheia. Interessante que ele foi elogiado também. Só que ele queria o elogio só para ele. É verdade. Ele queria o elogio só para ele. É verdade. O invejoso, ele quer o elogio só para ele. Ele quer tomar o lugar do outro. Tudo para mim. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Então a inveja, ela tem a inveja tem vantagem de oferecer pistas para descobrirmos o que é o que de fato nós queremos para a nossa vida. Então inveja significa não ver. Isso significa a inveja. Então, quando você olha a inveja de frente, ela pode ser racionalizada e converte em impulsos para o outro, para a autorrealização. Então, vamos lá, a inveja, ela, olhada de frente, quando você olha de frente com a inveja, ela é racionalizada
e convertida em impulsos para autorrealização. Então, o que ela quer dizer é o seguinte: você, muitas das vezes, eu e você, né, como seres humanos, somos passíveis de sermos atacados, e somos atacados diuturnamente pelo inferno. Todo dia. Só que tem aquela pessoa que sente que é diabólico e busca refúgio em Deus. E tem pessoas que se acostumam. Há uma frase que Abraham Lincoln dizia, eu sempre repito isso na igreja para os irmãos, que nós sabemos que existe o mal. A pessoa sabe que existe o mal, que nós podemos ser alvejados pelo mal. Agora, ele disse que não conseguia entender, ele não conseguia conceber como a pessoa dava lugar a isso. Quer dizer, o mal existe, mas como a pessoa deixa o mal dominar a sua vida e se rende ao mal. Então, inveja, a mágoa, tristeza, tudo isso acontece. E está aí procurando corações para habitar. E o Senhor diz, fugir do mal e toda a aparência do mal. Irai-vos, mas não pequeis. Então, a inveja, a ira, essas coisas, nós somos sujeitos, passíveis a isso. Não podemos dar lugar a isso. Quando damos lugar, aí o diabo fala, intensifica. Temos que identificar o local da inveja. Diante de Deus, irmão. Temos que identificar esse local para que isso não venha nos paralisar. E o pior é que às vezes você quer dar um conselho para a pessoa, para despertar a pessoa contra esse mal que está rondando a vida daquela pessoa. A pessoa às vezes não entende, acha ruim, afaste-se da casa do Senhor, de convívio de amigos, se isola. É tudo que o diabo quer. Né? Tu vê que quando Adão peca, aí a sua esposa traz a fruta, ele come, desobedece a Deus, aí que ele percebe que está nus, eles percebem que estão nus. Então é assim que a pessoa fica quando ela é alvejada pelo dardo inimigo, porque ela deu lugar àquilo, não quis buscar Deus. Aí a pessoa começa, primeira coisa, se esconder dos amigos, se esconder de Deus, fugir das responsabilidades. Primeiro, de Deus ninguém se esconde. Não tem como. Mas dos amigos a gente pode até se esconder. Por um mas tempo. Mas de Deus a gente não consegue se esconder, mas não. O inimigo consegue mentir para aquela pessoa e ela consegue entender assim, de que consegue fugir de Deus. Já deu ruim, né? Já deu ruim. Vamos estar orando. Como vencer, antes da gente orar, como vencer esse sentimento, né? Tem que estar com a harpa na mão. Com certeza. Tem que estar com a harpa na mão. Vencer esse sentimento, você tem que estar com a harpa na mão. E às vezes a gente quer estar com a espada na mão. E o grande perigo nisso é que a Bíblia diz em Efésios, nós temos que estar pronto para o dia mal. Quer dizer, o dia mal vem para todo mundo. Bate na porta de todo mundo. Só que a pessoa quer se aprontar no dia mal. E não quer estar pronto para o dia mal. Não quer saber de orar, não quer saber de buscar o Senhor, ler a palavra, não quer saber de jejuar, não quer nada disso. Isso é obra da carne, isso é sacrifício, de tolo. Aí esquece de estar pronto para o dia mal. Aí o diabo, opa, aquela terra ali é fértil. Então, esteja pronto para o dia mal. Esteja em oração, busque o Senhor. Comece a se envolver com Deus. Não fique na superfície, não. Porque o mundo espiritual, ele existe. Só para não, né? O mundo espiritual existe. Chega para casa. Então como a gente vencer, como a gente pode vencer como nós podemos vencer esse sentimento, combater, uma forma assim, de nos blindarmos, né, contra a inveja, renegando a si mesmo. Se a gente começar a dar vazão à nossa carne, esse sentimento vai estar sempre querendo se levantar, sempre querendo ser maior do que Deus. Então tem que negar a si mesmo, porque se nós negarmos a nós mesmos, o nosso coração, ele vai estar protegido. Se nós negarmos a nós mesmos, nós não teremos inveja do nosso irmão. Se nós negarmos a nós mesmos, nós vamos nos revestir de amor. Se nós negarmos a nós mesmos, nós não vamos cobiçar aquilo que é do próximo. Por isso que às vezes o apóstolo Paulo ele fala assim, tudo dai graça. Tudo. Mas a gente faz tudo dai graça, mas é em tudo, irmão. Você está com pouco? Dá graça. Você está com a roupinha de marca? Dai graça. Você está andando de chinelo? Dai graça. Não mas vale. não cobiça as coisas dos outros, não. Vale. Porque quando você cobiça, o sentimento ruim vai entrar. Quando o Senhor pede para que nós venhamos a dar graça, lá em 1 Tessalonicenses 5,18,
Ele não é hipocrisia, não. Muitos pensam, não, mas como é que eu vou dar graça passando necessidade, desempregado? Já vi alguém dizer assim, como é que eu vou orar pelo enfermo se eu também estou enfermo? Meu irmão, a obra não é sua, é do Senhor. O Senhor fala da graça, quando você dá graça no vale, ou em meio de uma dificuldade, isso quer dizer que você não está entendendo nada, mas você pelo menos sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor. Dá graça, não é porque está naquela aflição, não. Pelo contrário, dá graça porque, Deus apesar de, você sabe que Deus está com as mãos dele te aparando. Você está caminhando não é com os seus próprios pés, sim conduzido pelo Senhor. Então dá graça a isso. Dá graça no vale, no deserto, como é um jargão bíblico do cristão. Dá graça no deserto, ou na dificuldade, ou no desemprego, no problema até de relacionamento familiar. Isso significa dizer que você entende que a sua vida está como está, Deus está observando, Deus tem poder para mudar o quadro, e apesar de você não estar entendendo o que está acontecendo, mesmo assim, você diz graças a Deus. Não vou quebrar princípios. Não vou quebrar. Não vou quebrar. Daniel, que ele disse lá no capítulo 1, do versículo 8, ele diz o seguinte, ele propôs no coração, não vou pecar contra Deus. Isso é uma postura, uma decisão, uma atitude, posição. Uma decisão. Não tem assim ficar assim, eu não consigo. Deus sabe, Deus está vendo. Deus sabe, Deus tudo vê. Não, mas você tem que tomar a gente tem que tomar uma posição, mano. Nós temos que se posicionar. Saul, ele se posicionou de uma maneira negativa. Ele se posicionou de uma maneira negativa. Samuel falou, espera eu chegar. Ele foi e se posicionou. Não estou passando por isso, eu vou esperar. Deus vai entender, Deus vai aceitar, porque o inimigo está se aproximando. O profeta não falou? Aguarde. Há uma passagem que o povo de Israel estava sendo atacado certa feita, e Deus mandou o seguinte, prepare o povo, o profeta vai e manda o povo louvar a Deus. E o Senhor fala o seguinte, nessa peleja não tereis que pelejar, parar e vede. Então vê bem, Deus falou, naquela peleja especificamente, o Senhor mandou o povo só adorar, porque quem ia pelejar seria Deus. Só que tem momentos que a pessoa está passando por uma dificuldade, está numa debilidade, numa fraqueza, ela coloca a situação nas mãos do Senhor. Mas ela acha que está demorando, põe de volta. Aí toma atitude fora de hora, fora de tempo. Aí quer mudar de ministério, porque essa igreja aqui está fraca, a oração aqui é fraca, vou na igreja falando de tal. Aí não está em condições de buscar o Senhor porque está fraco. Aí qualquer lugar que chega, sente um fogo qualquer, vou mudar, que o lugar certo é esse aqui. Aí sai fora do propósito do Senhor, fora do tempo do Senhor, mas não entende que está passando aquilo, mas Deus está observando. Entenda bem, eu sempre digo aos irmãos o seguinte, as nossas obras, elas são provadas no fogo, pelo fogo. Então, se você está fazendo qualquer coisa para Deus, sabe que você vai ser provado. Não importa o que você esteja fazendo, não importa o tamanho do teu chamado, não importa o que você faça na casa, até varrer a igreja. Não importa o que você faça na casa do Senhor. Você faz, mas vai ser provado. Aí o que acontece? O que for palha, o fogo queima. O fogo do Espírito queima. Então, se a pessoa tem a vida só baseada nas obras da carne, vai queimar e vai prevalecer a carne. Mas se a pessoa estiver igual Davi estava, buscando ao Senhor mesmo longe dos holofotes, no momento certo, o Espírito conduz você, te exalta, no tempo do Senhor as coisas acontecem. Então não deixe que as coisas da carne te tirem da presença de Deus. Não deixe que ciúme, ira, inveja, raiva, nada. Omissão também, nada disso pode tirar da presença de Deus. E é por isso que Deus fala que a gente tem que guardar o nosso coração. Porque o cérebro recebe e vai jogar para o coração e vai se tornar as nossas atitudes. Que a dele procede a saída da vida. Então a pessoa lança uma coisa errada e o que é pior, ela alimenta aquela semente e vai contaminar outras pessoas. Você vê Judas, a ambição dele, né, de dinheiro, de ganhar, o que ele fez? Ele traiu, a inveja, isso é inveja, um sentimento ruim que entrou dentro do coração dele. A inveja fez com que ele traísse Jesus. Mas você vê o posicionamento de Jesus? Jesus era... Não. Mas Jesus era homem igual a você. Carne e osso igual a você. Igualzinho. Você viu o posicionamento de Jesus?
Você viu como estava as emoções, a vida de Jesus, mesmo pairando diante de invejosos, que todo tempo queria matar ele? Você viu o posicionamento dele? Então a gente tem que se posicionar, irmão, diante dos invejosos. Você tem que se posicionar e não deixar de cumprir os princípios de Deus por causa da inveja. Ele tá, não estou aguentando mais. Não, querido. Cumpra os princípios de Deus, que Deus vai te honrar. Deus honrou Davi. Interessante também, já chegando quase no finalzinho, foi fechar dessa forma. Interessante, muitas das vezes, pega-se a arma do inimigo para lutar, ou então alimenta o inimigo. Como assim? A pessoa está disputando com alguém, ao invés de se quebrantar e deixar que Deus haja, ele não responde, é fogo com fogo, olho por olho, dente por dente. Quer disputar comigo? Aí começa a disputar com a pessoa, começa a discutir com a pessoa, começa, no campo do inimigo, usar as armas do inimigo, não, meu irmão? O Senhor diz, negue-se a si mesmo. Não usa a arma do inimigo. Eu sempre digo também aos irmãos o seguinte, o gavião, quando ele é atacado, a serpente vem pegar o gavião, o que ele faz? Ele voa com o gavião, ele sai do campo de batalha onde a serpente tem domínio, leva ele para os ares. Ali a serpente fica... E quem domina no ar é ele. Então, entenda bem, os sentimentos ruins que estão atacando você, não revide. É ciúme, não revide. É disputa, não revide. Alguém quer te depreciar, é dentro de casa, no meio da família, não busque o Senhor. Porque se você revidar, você está lutando com as armas do inimigo, então está alimentando o inimigo com a sua reação carnal. Tem que buscar o Senhor, porque o que eu falei no início, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então que você possa buscar o Senhor, e o inimigo vai perder força. E às vezes ele está gritando, berrando com você, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Mas tudo isso é mentira, irmão. Ele já é vencido, ele já perdeu. Você tem que acreditar que Deus te deu arma suficiente para vencer Satanás. A gente vê que a palavra de Deus, ela fala que nós não devemos cobiçar nada do nosso... Nada. Cobiçar é desejar ter. Cobiçar é desejar... Eu não quero aquilo ali. Isso é cobiçar. Então, a palavra, ela fala pra gente não cobiçar nada. Por que você não vai cobiçar? Porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai te dar tudo. Tudo aquilo que você precisa vai chegar nas tuas mãos. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Não é aquilo que você quer. É aquilo que você precisa. Aquilo que a gente precisa. Então ele vai nos dar. Não precisa a gente cobiçar. Não precisa. Porque quando você cobiça, você está dando uma legalidade para um espírito de inveja começar a entrar no teu coração. E esse espírito começar a fazer morada de uma maneira que você vai começar a ficar com raiva daquele irmão, ficar com raiva daquela pessoa, desejar aquilo que aquela pessoa tem e vai se distanciando de Deus. Interessante também que as promessas de Deus, no tempo certo, cumpre na vida de todas as pessoas. Só que quando o ser humano começa a dar lugar para o inimigo, ele deixa de receber as promessas do Senhor. O diabo tira ele do foco, estava no processo, o diabo faz com que ele tire os olhos do foco, aí o que ele tinha para receber, porque ele deu vazão à carne, ele deixa de receber. A inveja até mata, né? Agora imagine a pessoa chegar lá um dia no trono da graça, e Deus mostrar tudo que ele tinha a receber, mas porque ele não cumpriu os princípios do Senhor, deixou de receber. Então por isso que o diabo distrai a pessoa. Para sair, ele começa a lançar bombinha, estalinho, para você se distrair com o que ele está fazendo e sair do foco. Ele quer tirar o seu foco. Saul não entendeu. Não entendeu. Saul não entendeu o processo ali de Deus. Não entendeu e não conseguiu cumprir princípio lá desde no primeiro ano do seu reinado. Ele começou a deixar de cumprir princípios. Foi sendo aos pouquinhos. Não pensa, irmão, não pensa que eu ou você, se nós deixarmos de cumprir princípios, Deus vai cumprir o propósito. Deus é justo. A justiça de Deus é a reciprocidade dele. Deus é justo, irmão. Deus é justo. Essa é a justiça de Deus. Então, nós temos que cumprir os princípios. Tem princípio? Eu vou cumprir. Tem princípios? Eu vou me esforçar para cumprir os princípios de Deus.
Eu vou me esforçar para fazer aquilo que Jesus falou que eu teria que fazer. Mas aí nós já podemos até entrar para um outro lado. Mas é graça, eu sei que é graça. Eu sei que é graça. Eu sei que é graça, eu sei que é tempo da graça, mas a graça não tira de você o cumprimento de princípios. É verdade, é verdade. Não tira. É verdade. Então, dentro da família, como agora para fechar, dentro da Famílias família, hoje. está acontecendo tudo dentro de uma família. O que fazer nesse momento? Porque de repente alguém está nos ouvindo agora e a família está implodida, não tem comunhão, às vezes é uma casa cheia de pessoas vazias. O que fazer quando isso acontece? Dá essa resposta para esse irmão, essa irmã que está assistindo ali. Uma família que está... Família tóxica, família tóxica. É o momento de buscar Deus. É o momento de se arrepender, de buscar Deus, mas é buscar Deus de todo o teu coração. Não é buscar Deus, eu vou lá buscar uma troca, não. Ele conhece o coração. Ele conhece o coração. Eu sei que tem pessoas que elas buscam Deus pelo pão, por causa do pão. Eu sei que tem pessoas que ela busca Deus por causa do pão. Recebe o pão, some. Recebe o pão, some. Eu sei disso. Mas não busca Deus por causa do pão, não. Busca Deus por aquilo que Ele é. Pelo que Ele é. Para que a sua mente possa receber estímulos e ser transformada toda a tua vida, toda a sua casa. Aí. Não adianta ser transformado só uma parte, mudança ou pintar só um cômodo da casa, não. Temos que pintar a casa toda. A casa toda tem que ser reformada. E para a casa toda ser reformada, é preciso uma mudança de mente. Se eu tiver uma mente de escravo, se eu tiver uma mente que, não, Deus também não quer, Deus, eu tenho princípio de Deus, mas isso aqui, eu posso fazer isso aqui, eu não vou cumprir isso aqui, não. Se Deus estabeleceu, a gente cumprir. Não pode ser igual a sepultura caiada, né? Não. Bonito por fora. Então busca Deus, busca Deus. Tua família está doente? Sua família tá uma família tóxica, como você falou, tóxica. Isso. A sua família tá uma família que ninguém entende ninguém, confusão. E tem um espírito... E o perigo é a pessoa abrir a boca e falar isso. Porque ao invés de buscar Deus, começa a culpar, começa a depreciar, e isso é ruim, porque você está dando o quê? Você está usando as armas do inimigo, está dando tudo que ele precisa. Então você começa a profetizar dentro da sua casa o que você está vendo, e você, ao invés de você declarar aquilo que pela fé você enxerga em Deus, você declara dentro da sua casa, na sua família, as coisas que o diabo estão te mostrando. Então, se alguém dentro da sua casa não tem comunhão, é um beberrão, faz confusão, é invejoso, tudo que nós falamos aqui, uma pessoa pode estar personificada por isso, você tem que buscar Deus, irmão. Então, se você quer buscar Deus, receber o que você nunca recebeu, faça o que você nunca fez, se envolva com Deus. Não podemos ser crentes superficiais. É se envolver com Deus. Não importa o tamanho do problema, irmão. Deus tem poder para mudar a situação. Deus fala para você hoje, fala para mim hoje, o que ele falou para Jairo no capítulo 5 de Atos lá. O diabo diz, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. O Senhor mostrou para Jairo que estava atento a tudo. Ele falou, Jairo, embora ele estivesse tratando com a mulher do fluxo sanguíneo, ele se vira para Jairo e fala, Jairo, crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Para cumprir princípios tem que crer. Crê somente. Se você não crê, você não vai conseguir cumprir princípios. Sabe por causa de que você vai ficar ouvindo um montão de coisa e vai ficar perdida no ar? Não, para cumprir princípios, você tem que crer. Não importa a força do vento. Crê somente. As ondas do mar. Crê somente. Não importa o que o inimigo falou. Tem que crer. Tem que crer. Mas você não vai dar certo. Sua família nunca vai chegar... Ana estava vendo assim, a situação assim. Ana ela tem filho, eu não tenho. Eu não vou comer. Eu sou estéril. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Mas teve um momento que ela foi confrontada. A gente tem que ser confrontado para a gente mudar. Isso. Porque se não houver confronto, a gente não muda. E Deus se não houver confronto, se não houver confronto, a gente fica no mesmo estado que a gente sempre esteve. Fica igual a multidão. Fica da mesma forma. Tem que ser diferente, irmão. Vamos orar agora. Coloque suas causas na mão, eu crendo que Deus pode mudar. Porque a mulher do fluxo sanguíneo, ela perdeu tudo o que tinha, gastou com os melhores médicos, mas um dia ela disse, se eu tão somente tocar, olha que tremendo, se eu
tão somente tocar. Eu acho mais interessante que ela podia ser apedrejada, ela podia ser morta ali, mas ela decidiu. É uma decisão, meu irmão. Ela decidiu. E interessante, quando ela toca no Senhor, só diz assim, alguém me tocou. Bom, tinha uma multidão ali. Alguém me tocou. E o discípulo, igual aquele crente que vai zombar de você, você banda. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. A multidão é cotovelando, apertando. Para cumprir princípio, você tem que romper a multidão. Tem que crer. Crer somente, meu irmão. Para cumprir princípios, tem que romper a multidão, porque a multidão vai tentar te atrapalhar de cumprir princípio falando assim, tem nada a ver não, pode sim. Quem te falou? Ah, isso foi lá no tempo de Jesus, foi lá no tempo passado. Mas a Bíblia fala que Deus ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, fim de papo. Amém. E eu desafio a você, se você, durante essa palavra, Deus falou algo no seu coração, é virtude que vai liberar para você hoje. Amém. Amém. Se Deus, nessa palavra, alguma coisa mexeu dentro de você, é porque Deus quer liberar a virtude na sua vida hoje. Amém. Amém? Então vamos estar orando agora pela família, pelo seu casamento, por tudo. Você coloca diante de Deus e confessa também aquilo que te incomoda. Se o diabo está dizendo que você não vai conseguir aquele projeto que você colocou no papel, coloca diante de Deus agora, porque Deus quer liberar a virtude na tua vida agora, nos teus negócios, na tua família. Creia somente, amém? Creia somente. Vamos estar orando? Vamos estar orando pelas famílias, para repreender o espírito de inveja, porque a inveja é um espírito que entra para destruir relacionamentos, para destruir famílias, para destruir pessoas. Às vezes a pessoa não sabe nem por que ela está sentindo aquilo. Às vezes um espírito de inveja tomou conta da casa dela, da família dela. Às vezes alguém com um olhar mau olhou para ela. Quando alguém olhar para você com olhar, você já vai falando, você vai repreendendo, irmão, vai repreendendo. Não aceita não, não aceita não. Então vamos estar orando por você, orando pela sua família, em nome de Jesus. Nesse momento de oração, você vai uma peça de roupa da pessoa, um documento, que você coloca e apresenta a Deus agora. Vamos estar orando, tá ok? Se você estiver dirigindo, continua dirigindo, hein? Mas ligado no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Sim, Pai, te damos graça por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Te entregamos também nas suas mãos, te damos graça por cada irmão, Senhor, que esteve aqui ao alcance da tua palavra, irmã Guida Frank, irmão Neemias, irmã Gelsiné, cada um dos irmãos, irmã Miriam, Senhor, cada um desses irmãos eu coloco diante de ti, Senhor, cada vida que nesse momento está com o coração ardendo, porque está esperançoso, com expectativa de algo acontecer, e talvez o inimigo tenha dito para ele ou para ela que isso nunca, jamais aconteceria. Talvez essa pessoa está passando por uma esterilidade, uma enfermidade no corpo físico, talvez dentro de casa, sendo uma confusão. E o diabo está dizendo, para de buscar esse Deus, olha como é que a sua casa está. Para de buscar esse Deus, sua despensa está vazia, seus negócios estão indo à falência, e a pessoa está acreditando nas mentiras de Satanás. Mas nesta hora, Senhor, assim como o Senhor falou com Eliseu, quando o diabo disse, socorro, estamos cercados, só usa Eliseu e disse para ele, abra os olhos dele para que ele veja. Então nessa noite, Deus, abra os olhos desse irmão, dessa irmã, desse jovem. Abra os olhos dessa família, desse casal, Senhor. O diabo disse para ele e para ela que ele não vai conseguir. O diabo limitou o caminho dela na mente dele e na mente dela, mas nós quebramos essa cadeia do inferno agora. Porque a tua palavra nos garante em Lucas 10:19, eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então nessa hora, Pai, toma esse irmão nas suas mãos, toma essa irmã, toma essa família, esse ministério, Deus, toma essa empresa, toma nas tuas mãos agora, essa causa na justiça, Senhor. Se a pessoa que está vendo agora está em cima de um leito enfermo, nós quebramos cadeia em nome de Jesus. Nós ordenamos aos demônios que solte essa vida, solte essa família, solte esse casamento, demônio. Você que é vivo, está ouvindo a minha voz, não te peço favor, te dou uma ordem agora em nome de Jesus. Senhor, envia agora um anjo na casa dessa pessoa, envia agora um anjo de encontro a essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ó Pai, não importa se é no Brasil ou fora do Brasil, na África, Senhor, na Holanda, não importa, Senhor, onde houver agora alguém, na geografia dessa pessoa, envia agora anjo para pelejar as causas dessa pessoa.
toma nas suas mãos, Senhor. Talvez agora alguém sendo perseguido de morte, alguém atrás de uma grade, alguém agora preso pelas drogas, Senhor. Nós oramos por essas vidas agora no nome de Jesus. Essa pessoa que espera uma resposta de alguém, de um documento, de um favor financeiro, Pai. Essa pessoa que depende de uma porta aberta. A tua palavra diz que só abre porta aonde não tem porta, Senhor. A tua palavra nos garante. O Senhor mandou o povo rodear ali os muros de Jericó. Eram paredes grossas, a ponto de ter uma casa em cima, como tinha Raabe, Senhor. Mas o Senhor ordenou que eles marchassem. O Senhor falou, não abra sua boca, somente marche. E o Senhor mandou marchar. E no último dia você falou, dobre a marcha. E ali eles começam a marchar, obedecendo ao Senhor. E a sua palavra diz, agora grite. E quando eles gritaram naquele lugar, a tua palavra diz que aquele grito estremeceu aquela região. E lá do céu, os anjos do Senhor, fortalecendo aquele exército, a tua palavra diz que rachou o muro. E quando o muro racha, ele ainda cai para lá por terra, Senhor. E o povo entra ali, Pai, e conquista a cidade de Jericó. Então nessa noite, Pai, não sei qual a espessura do muro desse irmão, dessa irmã, dessa família, mas nesse momento nós oramos, ó Pai, que o Senhor envia agora anjos de guerra do Senhor para militar a causa desse irmão, dessa irmã, para quebrar cadeias, espírito de inveja, ciúme, toda perturbação do inferno. Alguém teve seu nome preso, ó Pai, num trabalho feito, numa magia, Pai, ó Pai, numa cobra de cemitério, Pai, e anjos agora desfazendo todo o trabalho, toda a feitiçaria, toda a magia negra, nós anulamos agora pelo poder da tua palavra. E essa pessoa enferma, nós declaramos cura nesse momento, damos a palavra de ordem. Levante agora do seu leito, tome a sua cama e ande, em nome de Jesus. Ao cego agora, que sejam abertos os olhos, ao mudo que ele venha falar, ao leproso, que haja cura no corpo desse leproso agora. Esse casal que estava com os documentos para se divorciar, nós damos uma palavra de ordem agora, demônio do divórcio, nós te repreendemos no nome de Jesus. E nesta hora, Deus, derrama do teu Shekinah sobre essas vidas, onde quer que esse irmão esteja, essa irmã, Pai, derramando graça agora, levanta Círios e Açoeiros para abençoar essa casa, abre porta de emprego, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, envia tua resposta, que a tua palavra diz, só tira do inferno e coloca na conta do justo, Senhor. Então nesse momento, Pai, nós nos levantamos como igreja, de mãos dadas com esse irmão, com essa irmã, Pai, com uma corrente de um elo forte, nós damos uma palavra de ordem agora a todo inferno, solte agora essa vida, solte essa família, solte esse projeto, solte agora no nome de Jesus. Nós declaramos graça, favor e bênção do Senhor sobre essa vida. E nós profetizamos, ó Deus, que ouviremos, ó Pai, testemunho de milagre, de cura e de bênção. Essa pessoa que não dormia, passará a dormir hoje no nome de Jesus. Pessoa que tinha depressão, que tinha acusação na mente, pessoa que tinha medo do escuro dentro de casa e sair na rua, nós abençoamos agora, Pai, declaramos a mente limpa, purificada, Senhor. E a partir dessa noite, essa pessoa terá um sono reparador. Toma nas tuas mãos e abençoa tremendamente com tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Porque o Senhor é fiel. Muito obrigada porque a sua fidelidade ela dura de geração a geração. Muito obrigada porque aquilo que o Senhor falou, o Senhor cumpre. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor não quebra princípios por causa de propósito. Eu é que tenho que cumprir os princípios para que o seu propósito venha a ser realizado na minha vida. Pai, então ajuda esse irmão, ajuda essa vida, Senhor Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, eu já te agradeço. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo. Eu já te agradeço por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Pai, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Agora nós queremos agradecer a você, de perto, de longe. Irmão Hélito Azevedo, irmã Edna, a irmã Guida Frank, nossa irmã Georcineia, Neemias Peixoto. Amém. Eu peço perdão porque eu não falar os nomes, pode esquecer de alguém. Nós queremos agradecer de coração cada um dos irmãos que entrou nessa live. Que Deus possa marcar a tua história. Eu ouvirei testemunho de milagre. Amém. Eu ouvirei você contar testemunho coração, de milagres. Guarda o teu coração. Amém. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o coração, porque é o nosso coração que procede saídas da vida. Saída de morte também, se a gente não souber, então guardar ele, então guarda, não deixa coisa, não receba
palavras ruins, não. Carta de endereço errado? Não, não aceita. Endereço, manda embora, irmão. Manda embora. Se mandar uma carta pra você e essa carta não tá no teu endereço, manda fora, devolve pro medo, correio. não é sua. Devolve. Isso aí. Devolve. Lança fora. Eu queria também dar um último aviso aqui. Esse mês de fevereiro, nós estaremos, vai ser nosso retiro, nossa noite os dias de carnaval, nossa conferência. Mas todos os dias nós teremos oração, tá ok? Mesmo quando não tiver reunião às 10 horas, às 22 horas, mais hora do Brasil, iremos estar orando. Vai ser o mês de fevereiro de oração. Colocamos, hoje, Deus nos orientou a fazer isso. O mês de fevereiro vai ser todo o mês de fevereiro de oração. Nós vamos colocar nas lives, vamos estar informando no Facebook, nos grupos. Vamos estar orando, vai ser o mês de fevereiro buscando ao Senhor. Quando for dia que tiver culto, depois do culto iremos fazer às 22 ou 23 horas, iremos estar fazendo, vou colocar os horários certos aqui, para você estar participando conosco. E creia, mês de fevereiro vai ser o mês de uma vida que você nunca teve antes. Entenda bem, Deus vai marcar a sua história. Hoje à meia-noite, por exemplo, eu vou estar aqui orando em casa com a minha esposa, como você também está orando aí, pelas artimanhas que o diabo está tentando criar, para parar essa nação, para parar o mundo, mas nós estamos em oração. Então hoje à meia-noite vai estar orando, não vai ser no Facebook, vai ser em particular dentro de casa, você ora onde você estiver, ore meia-noite, busca o Senhor. Mas fevereiro, todo dia às 22 horas, exceto os dias de culto, estaremos na live orando no mês de fevereiro. E quando não tiver às 22 horas, pode estar certo que em seguida, 23, vai ter, porque nesse dia teve culto. Tá? Então às quartas, aos domingos, dia de culto, sábados, vai ser sempre às 23 horas. Mas nos dias comuns, às 22 horas, vai ser o mês de fevereiro de oração. Vai ser o mês de fevereiro que Deus vai estar lançando fogo no inferno. Amém. E Deus vai estar libertando vida, amém, convertendo almas, amém, curando, mudando histórias. Então vai ser o fevereiro de intercessão em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus não quebra princípio para cumprir propósito. Ele tem um propósito na sua vida, mas você tem que cumprir os princípios. Amém. Não adianta que não vai ser de qualquer maneira. Na sua casa você não deixa fazer de qualquer maneira, não. Tem princípio, tem regra. O reino de Deus também tem regra. Amém. O reino de Deus também tem princípios. Amém. Então Deus te abençoe. Também a Ana Carolina, minha sobrinha, que Deus te abençoe. Beijinho no coração. Adriana. São tantos nomes, irmão, irmã Vanessa. Mas Deus te abençoe, meu irmão. E terça-feira, fevereiro vai ser mês de oração. Esteja ligado, hein? Vamos estar aqui todas as noites orando ao Senhor, às 22 ou 23 horas, tá ok? Você é nosso convidado, divulgue isso e vamos estar buscando o Senhor em mês de fevereiro, vai ter mês de portas abertas. Deus te abençoe e te guarde. Despeça dos irmãos aqui. Um beijinho no coração, fica com Deus. Amém. Deus abençoe nossa família, que a nossa família seja fortalecida, amém, em Deus, que a nossa família saiba, né, cumprir os princípios de Deus, para que tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida venha a ser realizado. Amém. Então Deus te abençoe tremendamente. Eu me desperto dizendo, Shalom Adonai. Deus te abençoe, Deus te guarde, derrame a graça dele sobre a sua vida, sobre a sua história. E você verá as maravilhas de Deus. Deus te abençoe tremendamente. Em nome de Jesus. Graça e paz.